Sendo o Código Civil um código que regula relações entre pessoas, ele começa exatamente a tratar da pessoa. Nessa aula, nós vamos falar sobre a pessoa de um modo geral, sua capacidade jurídica, personalidade, formação, e ficando para a próxima aula aí a gente dá uma ênfase sobre pessoa jurídica e possivelmente negócio jurídico para a gente fechar, certo? Então vamos lá. Pessoa, duas espécies de pessoas reconhecidas pela ordem jurídica. Nós vamos encontrar nos títulos das pessoas naturais, das pessoas jurídicas e do domicílio. Então, onde é que você encontra a regulação no Código Civil sobre pessoas? Nos títulos das pessoas naturais, que vai encampar a personalidade e a capacidade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre os direitos da personalidade, também vamos falar, e sobre a ausência. Então, tudo isso é regulado nesse livro, no título das pessoas naturais. E aí você vai encontrar também das pessoas jurídicas e do domicílio uma referência às pessoas. O Código Civil, ele trata, então, na parte geral, de pessoas nesses três títulos. Uma questão muito importante para a gente começar a falar sobre essa noção de pessoa trazida no Código Civil é entender o conceito de personalidade jurídica. Para entender o conceito de personalidade jurídica, nós precisamos entender que esse conceito de personalidade jurídica, ele está muito ligado, vamos dizer assim, ele está intrinsecamente ligado ao conceito de pessoa. Veja o que diz o artigo 1º do nosso Código Civil. O artigo 1º diz: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, esse conceito ele está interligado à ideia de pessoa. Veja como ele traz, ó. Toda pessoa é capaz. Alguém acabou de entrar. Vou fazer uma pausa aqui. Então, note aí. Todo aquele que nasce, né, com vida, ele torna-se uma pessoa. Então, haverá um termo, a gente vai falar mais à frente, antes do nascimento com vida, o termo é o nascituro. Nasceu com vida é considerado pessoa. Então, a personalidade, a gente vai falar mais à frente também sobre isso, no Código Civil Brasileiro, ela é atribuída à pessoa que nasce com vida, certo? Porque pode ter um natimorto também, certo? Então, nasceu com vida, ela é personalidade. Veja, então todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa, ou seja, adquire então uma personalidade. Portanto, é um atributo e qualidade do ser humano, certo? A personalidade. Mas faço uma ressalva que no direito romano, a figura do escravo, ele não era considerado pessoa, não era considerado, então não tinha personalidade. O escravo era considerado coisa, bem, de uso do seu dono. Então, uma definição para pessoa, personalidade, digo, a definição para personalidade é a aptidão genérica, o que é a personalidade jurídica. Estamos falando da personalidade jurídica, não da personalidade no sentido de todas as experiências que constroem a identidade de uma pessoa. Estamos falando da personalidade jurídica. O que vem a ser personalidade jurídica? É a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair, olha aqui, aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Eu vou destacar aqui que o correto, já atualizado, é contrair deveres, direitos e contrair deveres na ordem civil. Por quê? Por que eu estou aqui destacando que não é mais obrigações, tá? Porque a expressão que tecnicamente, que melhor
explica e dá a ideia do conceito de personalidade jurídica, que são deveres, porque, veja só, existem deveres que não são obrigacionais. Nós temos um título no direito civil das obrigações, mas existem deveres que não são obrigacionais no sentido patrimonial, porque uma obrigação está ligado a um direito obrigacional, patrimonial, né? Obrigação de fazer algo, obrigação de entregar algo, tá certo? Quando eu, num negócio de compra e venda, ao pagar pelo bem, a outra parte tem a obrigação de entregar o bem, certo? Então, é um direito obrigacional. Veja, no casamento, é um exemplo, né, os casos dos deveres do casamento. Os cônjuges, eles têm deveres que estão relacionados ao casamento. Na relação de pai, né, a relação dos pais, existe um dever para com os filhos. Então, não são obrigações, são deveres. O Código Civil de 2002, ele reconhece os atributos da personalidade com esse sentido de universalidade, ao proclamar, então, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, certo? Então, toda pessoa nasce livre e nasce capaz de adquirir direitos e assumir deveres. Vocês notaram que no artigo 1, ele fala de que a pessoa, toda pessoa, ela é capaz. Então, esse capaz aí é exatamente a ideia de capacidade jurídica. Então, a gente falou de personalidade jurídica, toda pessoa nasce com capacidade de direitos e deveres, de assumir direitos e deveres, mas tem um outro termo que é a capacidade jurídica. Será que todas as pessoas, elas estão aptas para assumir direitos e estão aptas para assumir deveres? Veja, nós podemos ter, então, uma pessoa, personalidade jurídica, nasceu com vida, ok? Mas, necessariamente, pode ser que essa pessoa ainda não esteja capaz de exercer ou gozar direitos. Vejamos, então, um conceito. O que é a capacidade jurídica? É a maior ou menor extensão dos direitos de uma pessoa. Portanto, capacidade jurídica é a medida da personalidade. Vamos entender isso, veja. A personalidade, ela é medida pela capacidade da pessoa, ou seja, uma pessoa pode ser considerada absolutamente, ela pode ser considerada capaz, incapaz, absolutamente incapaz. Então, vamos entender isso agora. Nós temos aqui espécies, né, espécies de capacidade. Nós temos a capacidade de direito, ou também chamada capacidade de gozo, capacidade de fato ou capacidade de exercício, e nós temos a capacidade plena. O que seria uma capacidade de direito ou de gozo? É a aptidão que todos possuem para exercer direito, conforme o artigo 1º. Mas, bom, um indivíduo nasceu com vida, ele é capaz de direito. Mas será que ele é capaz de exercer esse direito? Então, aí nós entramos na figura da capacidade de fato e de exercício. Então, a capacidade de fato de exercício é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Será que todas as pessoas, elas têm capacidade de exercer por si só os atos da vida civil? Não. Nós teremos pessoas que são relativamente incapazes, os menores de 16 anos, tá certo? Absolutamente incapazes, os maiores de 16, menores de 18, as pessoas que têm deficiência, algum tipo de limitação, deficiência mental, de doença mental. Então, aí nós teríamos exemplos de pessoas que não têm a capacidade, e o Código Civil, mais à frente eu vou falar, vai elencar as pessoas que, no grau de capacidade. Certo? Então, por isso a capacidade civil, ela regula a extensão
da personalidade, até que ponto essa pessoa ela pode exercer ou não os seus direitos. Quem só tem a capacidade de direito, ela tem uma capacidade limitada. Agora, quem tem a capacidade de direito e a capacidade de exercer o direito, a capacidade de fato, aí terá a capacidade plena. Então, o que é a capacidade plena? É quando o indivíduo tem tanto a capacidade de direito, que ela é genérica, como a capacidade de fato. Então, capacidade plena. Possui também essa capacidade plena. Então, vejam só, a capacidade é a medida da personalidade, todos têm quando nasce, com vida, também denominado capacidade de aquisição de direitos, e é reconhecida a todo ser humano sem qualquer distinção. A capacidade de fato, nem todos possuem, a capacidade também pode ser chamada capacidade de exercício de ação, então, resumindo, e a definição, o que é a capacidade de fato? É a aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil. E eles podem ser exercidos por terceiros. Então, quando for exercido por terceiro, quando a pessoa não tiver capacidade de exercer por si só, ele vai poder ser representado ou assistido. Aí nós vamos ter as figuras jurídicas da representação e da assistência, que a gente vai falar ainda um pouquinho à frente. Então, aqui, vamos falar, já que a gente falou de capacidade, falou que a capacidade jurídica ela pode ser limitada, vamos falar agora um pouco sobre incapacidade. Quem seriam incapazes? Então, aqui, nessa imagem, nós temos os meios legais de suprimento das incapacidades. Nós temos uma incapacidade absoluta e nós temos a incapacidade relativa. Quando o indivíduo ele é considerado incapaz de forma absoluta, ele vai ser representado, porque ele não tem como exercer o seu direito. Então, um terceiro vai representá-lo. Quando a incapacidade relativa, ele compreende algumas coisas, ou sofre determinadas limitações, ele precisa ser assistido. Então, ele vai ser sempre acompanhado. Então, essa é a restrição legal o que é a incapacidade? É a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil. Restrição legal dos atos da vida civil. Então, nós temos aí a incapacidade. Há duas espécies, portanto, como vocês estão vendo, de incapacidade. A absoluta e relativa. A incapacidade absoluta, ela vai acarretar uma proibição total do exercício dos atos da vida civil. A pessoa considerada absolutamente capaz, ela não pode exercer os atos da vida civil. Aí é o que diz o artigo 3º, tá certo? Eu vou aqui só providenciar aqui para leitura, para a gente poder acompanhar aqui no Código Civil. Deixa eu abrir aqui o Código Civil. Direito Civil, Deixa eu pegar o código mesmo, só um momentinho. Só lembrando, pessoal, quando vocês pegam o Código Civil, antes já começa com a LINDB. E a gente antecipou essa aula da LINDB, né, que é a Lei de Introdução Geral do Direito Civil Brasileiro. Vocês já tiveram essa aula, que caberia aqui no tópico de Direito Civil, mas eu antecipei no início do curso. Então, o artigo 3º diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, tá certo? Os menores de 16 anos. E o artigo 4º diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer, também aqui já alterado, quem? Inciso 1, os maiores de 16 e menores de 18 anos, são incapazes relativamente. Maiores de 16 e menores de 18 anos. Também, inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos,
Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exercer, exprimir a sua vontade. E, inciso 4, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, aqui o código chama indígenas, tá certo? Antigamente chamava silvícolas, tá certo? Que é um termo muito relacionado à selva, né? Um termo que ficou pejorativo, tá? Então, aqui, capacidade absoluta, relativa, artigo 3º, a capacidade absoluta e a relativa, tá aí, também tem o artigo 171, versículo 171, inciso 1. Aqui, misturando com a Bíblia. E cessa a incapacidade também quando desaparece a sua causa. A incapacidade relativa, ela permite que o incapaz pratique atos da vida civil. O absolutamente capaz não tem condição de praticar os atos da vida civil, portanto, ele é representado. Na relativa, é possível a prática de determinados atos da vida civil. Aí eu vou ler aqui, ó, desde que assistido sob pena de anulabilidade. Veja, se não houver a assistência, esse ato praticado pelo relativamente incapaz pode ser anulado. Então, está aqui no artigo 171, inciso 1º. Deixa eu ler aqui para vocês. Diz o seguinte: além dos casos expressamente deliberados na lei, é anulável o negócio jurídico. Então, veja, o negócio jurídico pode ser anulado. Inciso 1, por incapacidade relativa dos agentes. Então, um menor celebre um contrato, certo? Menor entre 16 e 18 anos, não tendo sido assistido, né, pelos seus pais ou tutores, esse negócio ele poderá ser anulado, a não ser que ele venha a ser confirmado. Então, o caso, quem são, então, os relativamente incapazes? Os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os toxicômanos, os que por causa temporária ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, porque antes falava de loucos, certo? Então, o nosso código, lembrando do princípio da eticidade, da dignidade da pessoa humana, não chama mais de loucos, nem de débeis mentais, mas de pessoas que têm, por alguma causa temporária ou permanente, a incapacidade de exprimir a sua vontade. Certos atos, porém, eles podem ser praticados pelos maiores de 16 e menores de 18 anos, que, no caso, nesses casos, quando praticar sem assistência do seu representante legal, veja, o testamento, que é o artigo 1860, e ser testemunha, artigo 228, inciso 1. Então, são alguns atos que os maiores de 16 e menores de 18 podem praticar sem a assistência. Então, fazer o testamento, artigo 1860, ser testemunha, artigo 228.1, e aceitar mandato. Cessação da incapacidade. Como é que a incapacidade ela cessa? Ela cessa quando desaparecer a causa. Em tese, o indivíduo tinha uma limitação mental e ele ficou bom. Cessou, volta à sua capacidade. Imagina que a pessoa perdeu a memória, depois volta a memória. Cessou a incapacidade. Agora, se esta for a causa for a menoridade, ela vai cessar de duas formas. Voltando aqui. Por exemplo, pela maioridade, obviamente, completou 18 anos, completo, cessou a causa da menoridade. Pela emancipação também, que pode ser voluntária, judicial ou legal, de acordo com o artigo 5º, parágrafo único.
a emancipação voluntária ela é concedida pelos pais, se o menor de 16 anos completo, né, deseja se tornar emancipado, com a concessão dos pais. Pode ser judicial, quando é concedido por uma sentença, tendo sido ouvido o tutor em favor do tutelado já com 16 anos. E a legal é a que decorre de determinados fatos previstos na lei. Por exemplo, o casamento, o menino, rapaz de 17 anos, casou, já se tornou emancipado. O exercício de emprego público efetivo, a colação de grau em curso de ensino superior e o estabelecimento com economia própria, civil ou comercial, ou com assistência, ou a existência de relação de emprego, tendo o menor 16 anos completo. Tem que ter 16 anos completo. Para fechar esse tópico, há uma diferença entre capacidade e legitimação. Então, legitimação é a aptidão para a prática de determinados atos jurídicos e uma espécie de capacidade especial exigida em determinadas situações. Então, veja, um ascendente, ele é genericamente capaz, mas só estará legitimado a vender, por exemplo, a um descendente, se o cônjuge e os demais descendentes expressamente assim o consentir, conforme o artigo 496. Então, veja aí o caso de um pai que quer vender para um dos filhos uma propriedade. Ele vai precisar ter, para ser legítimo, tá certo? Esse negócio, ele precisa que o cônjuge também esteja consentindo e os demais descendentes também expressem, consintam nesse negócio, tá certo? Então, aí nós temos a diferença. Ele tem capacidade jurídica, tem personalidade jurídica, tem capacidade jurídica, mas falta legitimidade, ou seja, nesses casos do artigo 496. O próximo tópico que eu quero falar é sobre, então, sujeitos da relação jurídica. Nós já falamos da capacidade jurídica e já falamos da personalidade jurídica, da capacidade jurídica. Então, esse é um dos fundamentos de se compor a relação jurídica. Nós temos que ter a personalidade jurídica e a capacidade jurídica para demandar em juízo, certo? Então, um menor de 16 anos, ele vai ter que ser representado. Então, ele não poderia fazer parte da relação jurídica porque ele é incapaz, mas o seu representante pode compor a relação jurídica. Mas o que vem a ser relação jurídica? Já que o Código Civil ele existe para regular as relações entre as pessoas na vida em sociedade, por óbvio que uma pessoa que viva sozinha numa ilha, ela, então, não vai ser regulada por nada. Mas a vida em sociedade, ela pressupõe o direito, que haja o direito que regule as relações. A relação jurídica é toda a relação da vida social, então, regulada pelo direito. Então, tudo que nós fazemos, há uma regulamentação jurídica para os nossos atos. E aí nós temos uma relação jurídica, que se, nessa imagem que vocês estão vendo aí, ela é ilustrada por essa relação triangular, onde nós temos os dois lados, sendo um o autor, o outro o réu, ou seja, aquele que propõe, aquele que sofre a ação, mas que compõe. Nós temos, então, as partes que vão demandar em juízo e nós temos o juiz, que é o terceiro isento, que não tem interesse nessa relação que vai julgar. Então, quem são as pessoas da relação jurídica? O livro 1, na parte geral do Código Civil, vai dispor sobre as pessoas como sujeitos de direito. As pessoas como sujeitos de direito. Então, veja, existe para todo sujeito, existe um direito subjetivo. O que vem a ser esse direito subjetivo, né? Ele consiste exatamente no direito que você considera que lhe pertence, que pertence ao sujeito. Facultas agente. Consiste, então, numa relação jurídica que se estabelece entre um sujeito, que vamos chamar de sujeito ativo, que é o titular do direito, é o titular desse direito, e um sujeito passivo, ou vários sujeitos passivos.
e aí vai gerar a prerrogativa para o sujeito ativo em face desse sujeito passivo ou dos sujeitos passivos. Então, a relação jurídica se estabelece nisso, em que nós temos um direito subjetivo, aquele direito que eu me considero titular, e que eu vou propor contra outro sujeito. Quando eu proponho contra esse sujeito se torna um sujeito passivo, e vai sofrer essa ação, e vai entrar na relação jurídica como sujeito passivo. Então, a ordem jurídica, ela reconhece duas espécies de pessoas. Quais são elas, né? É a pessoa natural ou a pessoa jurídica. A pessoa natural é quem? É o ser humano. Todo ser humano é pessoa no sentido jurídico. Já a pessoa jurídica é um agrupamento de pessoas naturais que visam alcançar determinados fins, interesses comuns, e também denominado em outros países como pessoa moral e pessoa coletiva. Ou seja, outros países usam a figura pessoa moral, pessoa coletiva. Há países também que chamam pessoas naturais de pessoa física. Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Então, pessoa natural, no artigo 1º do Código Civil, diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, o Código de 1916, pessoal, ele trazia a nomenclatura homem. Todo homem é capaz. Então, vejam como o nosso Código evoluiu também neste sentido de como tratar as pessoas. Porque a figura homem, embora fosse uma generalização, ela estava centrada exatamente, como eu falei no início, numa sociedade patriarcal. Então, agora, ao usar o termo pessoa, é uma universalização. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, como eu disse, o título 1º do livro 1 do Código Civil, ele trata das pessoas, as pessoas e dispõe, então, sobre as pessoas naturais. Há uma discussão, por exemplo, sobre o termo pessoa física. No direito francês, no direito italiano, e outros países também, se utiliza o termo pessoa física. Na legislação brasileira, sobretudo concernente a imposto de renda, nós temos a denominação pessoa física, que é criticada por desprezar outras qualidades da personalidade, que são qualidades morais e espirituais do homem, que integram, então, a personalidade. Sendo assim, o termo pessoa natural é o termo... verifique aí quem está com o áudio aberto, por favor, desligue o seu áudio para a Vera. Ai, perdão, professor, foi sem ver aqui. Já desativei. Retornando aqui, então, a pessoa natural é o termo que melhor tecnicamente se adequa a essa visão mais moderna do direito civil. Então, nós temos que o termo pessoa natural, sendo mais apropriado, chegamos a uma definição. O que é pessoa natural? Todo ser humano é pessoa no sentido jurídico. Pessoa natural, portanto, é o ser humano considerado como sujeito de direitos e deveres. Então, para qualquer pessoa ser assim designada, basta nascer com vida. E, desse modo, adquire a personalidade. Mas, resta-nos, então, perguntar, e o direito dos animais? Né? Os animais são considerados pessoas? Não. Os animais não são considerados pessoa no direito civil. Eles são considerados objeto de direito. Imagine aí uma separação, um divórcio, e aí tinha o Bob, o Bilu, o que seja o nome do cachorrinho, e na hora... Vocês sabem que na hora do casamento, na hora de casar, aquele velho ditado, é meu bem para cá, meu bem para lá, e na hora de divorciar, é meus bens para cá e seus bens para lá. Então, o cãozinho
na hora do divórcio, também vira objeto da relação jurídica, né, de disputa jurídica. Quem fica com o Bob, certo? Então, os animais, eles estão excluídos desse raio de ação da pessoa, mas existem leis específicas de proteção aos seres irracionais. Eles são tomados em consideração apenas para fins sociais, pela necessidade de se elevar o sentimento humano, evitando o espetáculo degradante e de perversa brutalidade. Essa aqui é uma citação de Reis que eu estou fazendo agora. Então, os animais são objeto de direito e não são sujeitos. Eles não têm capacidade para adquirir direitos. Não podem ser beneficiados em testamentos, no caso brasileiro. E a não ser indiretamente, ou seja, sob a forma de encargo, imposto, de um herdeiro, ou seja, há um testamento que há uma obrigação de que a pessoa cuide de um determinado animalzinho de estimação. Então, nesse caso, sob forma de encargo, imposto ao herdeiro testamentário de cuidar dos animais. As pessoas místicas são consideradas pessoas... as pessoas místicas, entidades espirituais são consideradas pessoas? Não, elas também estão excluídas do conceito de sujeito de direito, né? Não podem também, sob pena de nulidade do ato, ser nomeados herdeiros ou legatários. Então, que a mãe de santo, o pai de santo, deixou lá, né, para o seu orixá uma determinada herança. Não pode, né, sob pena de nulidade do negócio. Fazer um negócio com entidades espirituais, religiosas, ou santo A, B ou C. Quando começa a relação jurídica? Tá? Só um momentinho. Desculpe aí, retornando, que estava tendo um barulho aqui, eu voltei. Vou adiantar de novo aqui. Estamos quase fechando aqui o assunto, pessoal. Falamos aqui, pessoa natural, direito dos animais, e então, retornando aqui, começo da personalidade natural. Olha, nós temos algumas teorias, e aí vamos falar das duas teorias principais do começo da personalidade natural. São 3 teorias, mas eu vou falar aqui de 2. A teoria natalista e a teoria concepcionista. A teoria natalista, já adiantando, que foi adotada pelo nosso Código de 2002, ou seja, a personalidade jurídica, ela inicia com o nascimento com vida. E aí surge um termo que vocês já vão, então, aprendendo e acostumando, que é o nascituro. Nascituro é o termo jurídico para aquele que está por nascer. Então, antes do nascimento, o embrião, todas aquelas fases que estão ali, o feto, são chamados juridicamente de nascituro. Nascituro, então, é o que está por nascer. Na teoria natalista, o nascituro não tem personalidade jurídica, porque ele ainda não é pessoa. Ele só é considerado pessoa para o direito civil brasileiro, adotando essa teoria natalista, quando nasce com vida. Aí ele adquire personalidade. Mas a lei põe a salvo os direitos desde a concepção. Então, estão a salvo os direitos do nascituro. O nascituro, então, ele tem uma expectativa de direito, sob condição suspensiva. Que condição suspensiva é essa? Só terão eficácia se nascer com vida. Então, ele já tem direito à herança, se nascer com vida.
certo? Então, é suspenso. Teoria concepcionista é o nascimento já tem personalidade jurídica desde a concepção. Então, já é considerado pessoa ainda a partir da concepção. Apenas alguns direitos, certos direitos, como os direitos patrimoniais, dependem do nascimento com vida. Então, personalidade jurídica, nós teríamos uma personalidade formal dentro dessa concepção, personalidade formal por meio da concepção e material por meio do nascimento com vida. Qual a teoria que foi adotada no Brasil? Teoria natalista, no Código Civil 2002. Quais são esses direitos da personalidade? Colocando aí para vocês, nesse gráfico, os direitos da personalidade, eles são direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, à imagem, à integridade física, intelectual, à privacidade, à intimidade. Esses direitos, eles têm algumas características também. Eles são intransmissíveis, não podem ser transferidos, né? O direito de personalidade não pode ser transferido ou cedido de forma gratuita ou onerosa para terceiros. Porém, assim, alguns atributos da personalidade que admite a cessão de uso. Por exemplo, o direito autoral e o direito relativo à imagem, por questões comerciais. Então, eu posso vender meu direito de imagem, certo? Por uma questão comercial, mas eu não posso transferir a minha imagem. Irrenunciável também, não podem ser abandonados nem abdicados pelo titular. Eles são imprescritíveis, eles não se perdem com o tempo, não se perdem com o uso ou desuso ou a inércia do titular, nem pelo decurso do tempo, né, decurso do tempo. Mas, veja, o dano moral, que consiste nessa lesão ao interesse, a lesão de um interesse contido nos direitos da personalidade, a pretensão à reparação por danos morais, esta sim está sujeita a prazos prescricionais, porque a prestação tem natureza patrimonial, certo? Então, imagine que você se sentiu que foi ofendido na sua moral, certo? Sofreu um dano moral, que você foi humilhado por uma determinada situação. Como o dano moral, ele tem um valor estipulado, essa prestação pela ofensa ao direito moral, ela tem prazo, aí o Código Civil vai delimitar. São ilimitados, é ilimitado o número de direitos da personalidade, então não vão se restringir aos que estão arrolados nas disposições gerais do Código. Eles são absolutos, ou seja, ele pode ser oponível contra todas as pessoas. E eles são impenhoráveis. Eles não são passíveis de constrição, ou seja, de constrangimento para a satisfação satisfação forçada de créditos. E eles são inexpropriáveis. O que são inexpropriáveis? Não podem ser extraídos do seu titular ou por objeto de uso capião. E são vitalícios, eles existem permanentemente enquanto o indivíduo viver, certo? Então, aqui